Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, Oi. adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais um domingo para podermos estudar a palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical. Já começamos aí com uma música bem animada para vocês poderem entrarem no clima. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Acredito que você já pediu a sua revista aí com a Ivete, já está acompanhando aí de casa a lição. Nós estamos estudando um tema muito bom esse trimestre e hoje estamos aqui com o professor Daniel para que nós possamos estudar a lição de número 8. Então, pegue sua Bíblia aí, junte com a família e vamos estudar a palavra do Senhor. Bom dia, irmã Aline, a paz do Senhor. Bom dia. Paz do Senhor, meus irmãos. Professor Daniel. Paz do Senhor para toda a igreja da Quadra 10, para os irmãos que estão acompanhando aí a escola dominical. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês nessa manhã, agradecer ao pastor Mauro pela confiança, ao Roger, o superintendente da escola dominical, a irmã Aline, que o acompanha nessa árdua missão, e parabenizar você, nosso aluno que está aí do outro lado assistindo. Passamos de, se não me falha a memória, já é a sétima ou oitava escola dominical online. Então, se você está acompanhando todas aí, você já é um vitorioso, viu? Você está de parabéns, está até aí, está agora aí assistindo essa escola dominical, então que Deus possa te abençoar ricamente. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos estudar, o título da lição é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo
é a principal pedra da esquina. A Aline vai ler a verdade prática. A verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Para você acompanhar conosco aí, Efésios, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Depois nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Eu vou ler um versículo, a Aline vai ler outro e o Daniel vai ler o próximo, para não ficar repetitivo para ninguém. Então, leitura bíblica em classe, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Diz assim o versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Diz assim o versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E desceu a chuva. 26, né? Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopravam os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, hoje o objetivo geral da lição, irmãos, é ensinar que Cristo é a base da igreja, e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Professor Daniel. Amém. Então, hoje nós vamos... O microfone está muito alto, não? Tá bom, né? Tá certo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fundamento, se os fundamentos da nossa fé eles estão sobre os profetas ou sobre os apóstolos. É uma pergunta interessante, né? E também nós vamos conversar um pouco sobre Deus e a habitação de Deus na terra. A habitação de Deus, por muito tempo, no Antigo Testamento, a gente viu que a habitação de Deus estava relacionada com um lugar específico. E aí, no Novo Testamento, a gente tem uma nova revelação que diz que a habitação de Deus é cada pessoa. Mas a gente percebe que isso se deve ao relacionamento. Acima de tudo, Deus sempre tentou se relacionar com o ser humano. Então, Abraão, quando foi chamado por Deus, foi chamado para um relacionamento, né? Foi chamado para... Não foi chamado dentro de um templo, ou para estar em um templo, mas para um relacionamento com Deus, onde ele conversava com Deus. Moisés também conversava com Deus. Os homens do Antigo Testamento conversavam com Deus para um relacionamento. Então, Deus é um Deus de relacionamento. Aí, o ser humano precisa da materialidade, precisa de um lugar fixo, que é a igreja. Então, muitas igrejas foram construídas e as pessoas elas começam a imaginar, Roger, que porque Deus está dentro da igreja, Deus não está fora. O que é um pensamento muito perigoso. Porque se Deus está dentro e Deus não está fora, Deus não está vendo o que eu estou fazendo lá fora. Quando, na verdade, Deus está em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E por onde quer que nós andemos, que passemos, ou sobre o que nós olhamos ou pensamos, os olhos do Senhor, eles nos acompanham. Então, algumas pessoas ainda têm essa superstição. Eu vou para a igreja porque lá eu vou encontrar com Deus. Quando, na verdade, Aline, o nosso culto já começa no caminho, já começa domingo de manhã, na hora que eu acordei, meu culto já começou. O Senhor tem que ser o primeiro do dia e o último do dia. Então,
acordei, meu culto começou. Meus pensamentos são para Deus, as minhas palavras para Deus, para a glória do Senhor. Aí vim para a escola dominical, para a EBD, para poder aprender um pouco. E à noite, quando eu volto para a igreja, o meu culto continua. O meu culto não para ali, tem um intervalo para o almoço. A Bíblia diz que todas as coisas são para a glória dele, né? Quer comais ou quer bebais, façai tudo para a glória do Senhor. Então, até ali no almoço, nós estamos cultuando o Senhor também, né? Então, essa dicotomia entre Deus está dentro do templo, Deus não está fora do templo, essa dicotomia já foi separada. O véu se rasgou e agora nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. E eu e você hoje passamos a ser igreja. Deixamos de precisar do templo e passamos a ser o templo vivo e espiritual. No tópico 1 da nossa lição, acompanhe com a gente, diz o santuário judeu. O templo em Jerusalém era um símbolo de exclusivismo de Israel como povo de Deus. E a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Então, a gente fica vendo nas notícias a cidade de Meca, né? Tem aquele templo lá dos muçulmanos, e só quem entra dentro da cidade são muçulmanos. E aí, os muçulmanos eles ficam rodando em volta daquela pedra lá. Não sei se você já viu essas imagens. Tem um caixotão quadrado e eles ficam dando voltas ali. Então, isso acaba gerando uma certa inimizade entre o povo muçulmano e os povos das regiões, porque acaba se tornando um lugar turístico, um lugar onde as pessoas são impedidas de visitar. E isso vai gerando um conflito entre os povos que vivem ali por perto. Mesma coisa que acontecia no Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era um lugar conhecido no mundo todo da época. Era um lugar que os reis, na época de Salomão, eles prestavam homenagem a Salomão, né, mandavam presentes para Salomão, e quando chegavam ao reino não podiam entrar. Então, acabava gerando ali uma celeuma entre os povos antigos e o povo judeu, né? E o povo judeu sempre cuidou também do tabernáculo, impedindo que os gentios entrassem ali. Então, isso acabava gerando um distanciamento entre o povo judeu e os demais povos. E aí, esse véu, essa separação, ela se rompe com Cristo Jesus. E aquela divisão que tinha, que inclusive era uma divisão até também cultural, religiosa, ela acaba se rompendo, né? Hoje nós não temos o templo. Em breve teremos o terceiro templo. A igreja não vai estar aqui na terra mais para poder ver a construção do terceiro templo. Mas ele vai ser mais um motivo de disputa entre judeus e todos os outros povos, como uma divisão. O Senhor veio para trazer unidade, é o que nós temos estudado ao longo das lições. E a religião, a religiosidade traz essa divisão, né? A igreja, o templo, acaba gerando essa divisão entre as pessoas, né? Então, a palavra de Deus é muito simples hoje. A palavra de Deus Jesus veio para a terra para poder resgatar o pecador. Jesus morreu na cruz, entregou o sangue dele, a vida dele, nós estamos redimidos e ganhamos a salvação. Só que aí a complexidade da religião, ela vai aumentando, aumenta a quantidade de regras, de dogmas, e isso vai afastando o ser humano de Deus. Quando, na verdade, a mensagem, a pregação da palavra, ela é muito simples, né? Então, uma das pessoas que naquele tempo já tinha dúvida era a mulher samaritana. Vamos acompanhar aqui na leitura em João, capítulo 4, a partir do versículo 4 até o 26. Pega a sua Bíblia aí e acompanha com a gente. João, capítulo 4, a partir do verso 4. Lhe era necessário passar por Samaria, pois foi a cidade de Samaria, chamada de Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José.
E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a 6ª. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me água de beber. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade, né? E Jesus ficou lá no poço, sentado. Chegou a mulher samaritana e a mulher samaritana começou a tirar água do poço. Jesus pediu, então, para que ela desse um pouco de água para ele. E aí, nesse diálogo, ela, sabendo que ele era judeu, vai perguntar para ele: onde eu devo adorar? Né? Se é no monte ou no templo. Por quê? Os judeus, eles acreditavam que Deus, a religiosidade dos judeus fazia eles acreditar que o Senhor estava contido dentro do templo. Então, as outras pessoas não tinham acesso, né? E, na verdade, Jesus diz para ela, traz uma nova revelação espiritual para ela. Diz assim, ó. Disse-lhe a mulher: Senhor, versículo 19, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, Jesus falando daquele conceito dos judeus, de que a adoração era no templo, mas ele estava trazendo um novo ensinamento, de que estava rasgando o véu do templo. A vida dele e a morte dele faria isso, né? Então, não era mais no templo, mas em todos os lugares. Todas as pessoas, então, se tornariam templos espirituais. E, a partir dali, eu e você poderíamos ter acesso direto a Deus. A gente não precisaria mais de um sacerdote, um intermediário que pudesse ali fazer o meio de campo entre nós, seres humanos, e Deus, né? Então, se questionava muito sobre isso. A gente percebe aqui na leitura bíblica que os samaritanos, um povo ali que vivia muito próximo aos judeus, eles tinham essa queixa dos judeus, né? Vocês dizem que é só dentro do templo, nós adoramos aqui no monte. Então, havia esse conflito entre os judeus e o povo da região. Mas aí é interessante que Salomão, quando constrói o templo, ele vai dizer bem assim: Senhor, eu vou construir um espaço tão pequeno para poder um Deus tão grande habitar. Ele se questiona sobre isso. A grandeza de Deus é tanta, o Senhor é tão grande, tão poderoso, como ele poderia habitar dentro de um templo? Eu quero que você acompanhe comigo, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Diz assim: Na verdade, teria Deus de morar na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não o podem conter, muito menos esta casa que eu edifiquei. Então, Salomão, quando vai falar, eu construí um templo, é bonito, ouro, madeira da melhor qualidade, mas ainda assim é um templo tão pequeno para um Deus tão grande. Os céus não contêm. Os céus dos céus não contêm. Como poderia esse Deus habitar nesse templo tão pequeno? Aí a gente volta lá para o começo. O Senhor, ele queria habitar no coração do homem, mas o homem, pela mente tão pequena do ser humano, o ser humano vai e constrói templos para que o Senhor pudesse habitar nesses templos. O Deus sempre quis um relacionamento com o ser humano, sempre quis habitar no coração, na mente do ser humano, trazer transformação para o ser humano.
mas, infelizmente, o ser humano ele quer separar as duas coisas, né? Essa vida aqui é a minha, e quando eu vou para a igreja, eu encontro com Deus. Então, a gente tem que ter essa consciência, Roger, de que Deus está em todos os lugares e que não é... Ele habita na igreja. Quando a gente vem aqui para a casa do Senhor, a gente escuta a palavra do Senhor, é renovado, tem as nossas forças renovadas em Cristo, né? Mas nós somos os templos vivos do Senhor. Somos as pedras espirituais para a construção dessa igreja espiritual, né? Dessa igreja universal. Bom, se antes nós não podíamos chegar perto do templo, agora nós somos o próprio templo. E você pode glorificar a Deus nessa manhã, porque o Senhor rasgou o véu e hoje nós temos livre acesso, né? Se antes a presença do Senhor estava contida ali dentro do templo, agora a presença do Senhor ela atravessa até a tela da televisão e chega até você aí do outro lado e nos enche nessa manhã para a glória e para a honra do nome do Senhor. Deus... Então, aí eu volto naquele ponto que eu estava falando, que os seres humanos, eles, por muito tempo, pensavam, Deus está lá na igreja. E engraçado que a gente, às vezes, vê alguns filmes antigos, aí fala bem assim, agora as pessoas estão passando na frente da igreja, né? Agora eu não posso fazer nada, porque a igreja está ali e Deus está me vendo. Aí, quando virava a esquina, aí na outra rua da esquina, assim, tinha alguma coisa que desagradava ao Senhor, aí a pessoa podia fazer. Porque o olho de Deus estava na igreja, né? E as cidades antigas, a gente percebe, onde é que fica a igreja? No centro da cidade, porque é para o olho poder olhar tudo, né? Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre a pedra angular. Só para a gente fechar esse primeiro tópico, na aula passada nós estudamos de uma forma muito, muito boa, né, Aline, sobre essa separação. Você que acompanhou, você viu que nós detalhamos bem como era feita a separação. O professor Décio trouxe várias ilustrações sobre isso. E, assim, hoje eu vejo que isso é bem mais esclarecido. As pessoas têm mais a ideia de que nós somos templo, é a habitação do Espírito Santo, que nós temos que fazer um culto racional onde nós estivermos. Os pastores, eles têm abordado mais esse assunto de que nós temos que já vir cultuando a Deus. O pastor Mauro, ele sempre fala sobre isso, mas ainda existem algumas pessoas que têm essa visão que o Daniel colocou, é muito interessante, de que o templo é o local mesmo santo. Olha, não faz isso aqui não, menino, que aqui Deus está aqui. Não masca chiclete na igreja não, que Deus está aqui dentro. A gente tem esse respeito pelo templo, mas há ainda essa associação até meio que sem perceber, né, do templo. Mas a gente estava conversando, eu e a Aline, antes da aula aqui, se essa questão do templo é tão interessante que a primeira coisa que Deus poderia ter falado para Adão é o quê? Olha, não cuide do jardim, constrói o templo primeiro, você vai lá no canto, vai pegar uma madeira de lei, tal assim, aí eu vou ficar lá. Então, todo dia você vai lá naquele lugar que eu vou te encontrar lá. Mas não, Deus ele queria se relacionar com Adão o tempo todo. E aí, todos os dias, ele encontrava Adão. E depois do pecado de Adão, Deus continuou conversando com o povo, até que o povo começou... Nós, né, temos muito esse negócio de ver. Então, o povo começou a adorar deuses, começou a construir bezerros, começou a adorar pedra, a querer adorar o sol, a pegar a cultura de outros povos. Foi quando Deus falou, não, então... É isso que vocês estão precisando? Então eu vou construir o templo aqui, onde eu vou deixar a minha presença próximo de vocês, e não eu vou literalmente habitar ali, mas é onde a minha presença estará simbolizada próximo de vocês. Mas Deus sempre quis ter um relacionamento mais próximo com o homem, né? E já pensou, gente, se nessa época que a gente está vivendo agora, a gente ainda tivesse esse pensamento? Que o templo se restringe à igreja, que a presença de Deus se restringe à igreja, eu achei essa lição muito pertinente nesse sentido. Porque a gente está vivendo um tempo que a gente está vendo realmente que a casa do Senhor agora está na casa de cada um dos irmãos, né? E que as pessoas agora estão tendo a necessidade de adorar o Senhor nas suas casas.
E se a presença do Senhor se restringisse só a esse ambiente, às 4 paredes, né, como seria? Aí todo ano a gente teria que pegar um avião, se direcionar para o Templo Central, e aí agora com todos os voos cancelados, como é que a gente ia fazer, né? Não, ia ter como, né? Não sei, né? Mas esse momento faz a gente refletir sobre isso, né? O pastor Mauro ia ter que alugar um caminhão e colocar os irmãos tudo dentro escondido, Clandestinamente. clandestinamente, para poder levar a gente para o Templo Central para fazer a adoração. O véu se rasgou, né? Hoje a gente tem livre acesso ao Senhor onde quer que nós estejamos. Amém, glória a Deus. É isso aí, gente. Bom, eu vou pedir para vocês montarem ali, nós vamos montar uma torre de copos. O Roger e a Aline vão ajudar a gente aqui. Eles vão montar uma torre de copos aqui. Os irmãos sabem que eu tenho uma coordenação muito boa, né? Então, vamos lá, Aline, vai colocando aí também. Isso. Vamos colocar assim, ó. Isso aqui. Isso. Coloca o outro aqui. Vai colocando isso. E coloca aqui, Roger. Isso. Vocês estão vendo aí de casa? Os dois estão montando aqui uma torre de copos. Amém. Isso, vai. Pode aumentar. Isso, aumenta o tamanho. Eita, Aline, agora eu quero ver, hein? Não, Aline, põe lá em cima. Vai, põe mais um com a boca para cima, isso. Não, tá bom. Senão vai... Isso. O Décio está pedindo para colocar água agora. Bom, então, aqui nós temos uma construção, né? Uma construção. Tem um copo ali no meio, aquele bem ali do meio, ele está segurando a estrutura. Esse copo aqui, que está segurando a estrutura, a gente vai chamar de pedra angular. A Bíblia fala que Jesus é a pedra angular e sobre ele está construída a igreja, né? A nossa vida tem que estar construída sobre a pedra angular. Tá certo? Agora, a Aline vai tentar remover a pedra angular sem remover a construção, sem destruir a construção. Se tu conseguir, vai. Não conseguiu remover a construção. Por quê? Porque sem Cristo nós não conseguimos construir uma igreja. A igreja ela perde o seu fundamento, perde a sua base sem a construção. Então, Roger, a pedra angular ela era uma pedra usada para construir os templos, as construções antigas. Ela ficava... Por que angular? Porque ela tinha geralmente um ângulo de 90 graus. Então, ela ficava na esquina. Ela dava o direcionamento. A partir daquela pedra, o templo ia construindo vertical e horizontalmente. Então, aquela pedra direcionava. E em cima daquela pedra também vinha a coluna. Então, a coluna vinha em cima daquela pedra. A partir da construção da primeira coluna, você podia ir montando o templo. Tem alguns templos que estão até hoje de pé, porque as pedras angulares elas eram bem fortes. Quando eu estive lá em Machu Picchu, eu vi a pedreira, e é engraçado que na televisão só mostra a construção, não mostra a pedreira, né? Porque aí daí a pessoa fica, mas de onde eles trouxeram essas pedras? A pedreira fica bem do lado da construção. E aí é engraçado, porque aí fala bem assim, vem voando numa nave espacial as pedras. Não vem, irmãos, a pedreira é do lado, assim, é que a televisão só mostra a construção. A pedreira é do lado. E aí eles tiravam a pedra angular da pedreira. A pedra angular ela era a mais perfeita, a mais polida. Ela vinha preparada. Depois que se faziam todas as medições do terreno, colocava a pedra angular e, a partir daquilo dali, então, começavam a construir o templo. Algumas daquelas pedras, lá nos templos de Machu Picchu, eu não estou falando de Jerusalém porque eu não conheço ainda, mas algumas daquelas pedras eles colocavam e depois eles iam lixando, polindo, esculpindo a pedra em cima da pedra angular. A única pedra que vinha perfeita
da pedreira era a pedra angular. Todas as outras eram encaixadas por cima, dos lados, iam montando o templo, iam sendo polidas, lixadas, e o templo era construído em cima da pedra angular. Então, a Bíblia fala que Jesus é a pedra angular. Em cima dessa pedra, todas as outras pedras foram fundamentadas. E também as colunas. As colunas, elas são colocadas em cima da pedra angular. Depois da construção da pedra angular, depois da colocação da pedra angular, colocam-se as colunas e aí vem as paredes, fechando o templo. Eu trouxe um desenho aqui, talvez facilite para vocês. Então, essa aqui é uma pedra angular, ela está no canto, né? É um cubo mágico. Eu vou desenhar aqui as pedras sendo colocadas ao lado da pedra angular. Irmãos, estão vendo que hoje é aula de engenharia, arquitetura e design gráfico, né? Aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que Aí. estou então. Então, aqui está a pedra angular, viu a esquina? E aí, dos lados, a gente está construindo aqui, colocando as outras pedras que vão sustentar essa construção. Esse tipo aqui é um tipo de pedra angular. Tem outro tipo, Roger, que é dos arcos. Sabe aquelas portas arredondadas? Lá no Coliseu, a construção é redonda, né? Então, as pedras angulares, elas estão nos arcos das portas. Aí funciona mais ou menos assim, ó. Os arquitetos que nos perdoem, tá, irmãos? Vai música. De quem é maior, acalma minha alma, aquieta aí. Então, aqui é um arco, né? Aqui é um arco de uma porta. E aí, o que sustenta essa porta é a pedra que vem em cima, no centro. Essa pedra também, eles vinham construindo, colocando as pedras, umas por cima das outras, formando o arco. Mas aí, a pedra angular era a pedra que sustentava essa estrutura. Ela suportava o peso das outras pedras. Então, essa aqui é a pedra angular. Vou desenhar ela aqui. Pronto, essa aqui é a pedra angular, tá vendo? Ela sustenta as outras pedras. Nesse tipo de construção aqui, sabe o que é mais engraçado? É que a pedra ela já vinha dada no formato certo e para poder entrar ela tinha que sofrer bastante. Ela tinha que apanhar. Você pegava uma marreta e ia batendo nela para ela poder encaixar. Então, fala um pouco do sofrimento de Cristo, né? Jesus, ele sofreu, mas ele já veio pronto, já veio preparado e suporta o peso das outras pedras. Se retirar essa pedra, toda a estrutura desmorona. Estruturas construídas há 2.000 anos, 3.000 anos, estão de pé hoje por conta de que as pedras angulares foram bem talhadas, bem construídas e encaixadas de forma precisa na construção. Então, o Jesus, como pedra angular, ele é que sustenta. Como a gente fez os copos aqui, a sustentação da nossa vida tem que ser Jesus. Tanto da nossa vida espiritual, sentimental, material, em todas as áreas. A gente fez uma campanha com os jovens ainda na época que podia aglomerar, e a gente fez a campanha falando de todas as áreas, né, da vida, e Jesus era o centro. A gente desenhou um círculo, e aí, cada dia da semana que a gente ia orando por uma área da vida, a gente ia pintando uma parte daquele círculo. E o centro, o alvo era Cristo. Porque se a gente tirar Jesus de qualquer área da nossa vida, a casa desmorona. Então, ele é o centro. Sabe o que é mais interessante também?
quando aquelas pedras elas eram colocadas e elas eram talhadas, lixadas, reformadas, a gente chama então essas pedras de pedra viva. O Senhor nos tornou em pedras vivas, então. Eu e você hoje somos pedras vivas na mão do Senhor. As pedras mortas lá na construção são as pedras que ficam na pedreira. Elas não são selecionadas para vir para a construção. Aquelas que são selecionadas, elas são colocadas na estrutura e ali elas são trabalhadas dentro da estrutura. Isso fala para a gente de que a nossa vida, a gente é trabalhado diariamente. A única pedra que vem pronta é a pedra angular. Todas as outras pedras, elas são trabalhadas, lixadas, polidas e organizadas ao longo do tempo, durante a construção. Então, se você quer ter uma vida próspera, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida que você possa se orgulhar lá na frente, você tem que colocar Cristo como a base, o centro da sua vida. Porque se o Senhor não estiver sustentando, se o Senhor não estiver cuidando, em vão é o nosso trabalho. Enquanto nós dormimos, Ele trabalha por nós. Então, deixa o Senhor ser a sua pedra angular. Deixa o Senhor ser a sua pedra de esquina. E aí Ele vai construir uma vida para você, construir paredes, construir estruturas, construir uma base para você, e você vai ver a sua vida florescer a partir do momento que você deixar Ele ser a estrutura. Se você tirar Cristo da construção, a tendência é de que essa casa desmorone, é de que essa construção caia. Tá certo? O Washington disse aqui que se essas pedras aqui atrás caírem, irmãos, a gente não casa esse ano. Nem eu nem a Aline. Tá repreendido. Tá segura aí, segura, Senhor. Essas sustenta. pedras aí, que esse ano a gente tem que casar. Com pandemia, sem pandemia, com chovendo fogo. Amém. Olha só, outra coisa interessante, Roger. Você viu aqui na estrutura? Isso ali na imagem está mostrando uma pedra segurando a outra, né? Então é interessante, Aline, que as pedras que vêm antes, os irmãos que aceitaram Jesus antes, eles têm uma palavra de incentivo para dar para os que estão aceitando Jesus agora. E um vai sustentando o outro. A Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então nós temos que andar juntos, irmãos. Nós temos que andar juntos. E uma pedra vai sustentando a outra. O Senhor vai trabalhando nas pedras, elas vão crescendo. E o reino do Senhor vai crescendo. E a gente vai sustentando as pessoas que estão do nosso lado. Então, Jesus é a pedra angular. Ele vai contra a gravidade, Roger. Se a gente parar para olhar no arco, a pedra que fica mais alta, ela está indo totalmente contra a gravidade, né? Mas ela está fazendo força para sustentar toda a estrutura. A pedra que está embaixo, ela está fazendo força para sustentar toda a estrutura. O comentarista diz que nas escavações do templo de Jerusalém foi encontrada uma pedra angular de 12 metros de comprimento. Então, geralmente, essa pedra ela é a maior. Jesus ele tem que ser o maior. Ele é o que controla todas as coisas. Ele é o centro da estrutura e da construção da nossa vida. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro de tudo que nós podemos pensar e, a partir dele, nós temos que construir e podemos construir e crescer. Então, seja pedra viva nessa manhã. Deixa o Senhor polir, deixa o Senhor entalhar, deixa o Senhor sustentar. Às vezes a gente fala bem assim, Senhor, eu vou sustentar as pessoas, o Senhor está nos polindo, está nos trabalhando, para que eu e você possamos sustentar as pessoas que estão ao nosso lado. Quando a gente faz as campanhas de oração, tem um momento que eu gosto muito, sempre incentivo os jovens a fazer, que é um orar pelo outro. Um jovem vai, põe a mão, estende a mão sobre o outro, e aí os outros que não estão naquele momento da dupla, coloca a mão no ombro do que está orando, do que está intercedendo. Porque a Bíblia diz que nós sustentamos uns aos outros, né? Nós precisamos estar atentos a isso, cuidar dos nossos irmãos, porque assim a igreja vai crescendo, quando nós
nos dispomos a ser bênção para a vida dos outros. Amém? É interessante isso que o Daniel está falando, muito interessante, porque assim, nós temos, como ele bem colocou, Jesus como uma pedra angular, e nós, como outros que vieram sendo sustentação, que é o que nós vamos falar mais à frente, dos apóstolos e dos profetas, mas que nós também somos base para outras pessoas, e assim vai. Por isso da importância de congregar, de estarmos em comunhão. Porque nós falamos no início o seguinte, olha, você é templo e habitação do Espírito Santo. O Senhor habita em você, habita na sua casa. Aí você pode falar assim, então tá bom. Eu adorei essa experiência online. A partir de agora, o meu culto é só online, eu só fico em casa. Agora eu vou acompanhar os vídeos, vou ver os vídeos do pastor Cláudio Duarte, vou procurar os vídeos do pastor Mauro no YouTube, de outros pastores, e o meu culto é em casa. É maravilhoso, mas não. Nós temos que congregar. Porque é a partir daí que nós começamos a sustentar uns aos outros. É quando nós começamos a nos polir juntos e começamos a crescer, a construir a estrutura que Jesus nos deixou. Ele é a pedra angular, e nós estamos abaixo dessa base, mas o que o Senhor quer é que nós continuamos fortalecendo aquilo que Ele nos deixou, sendo polido pelo nosso pastor, com palavras, com bênçãos, pelos nossos líderes, pelos nossos irmãos, e assim nós vamos crescendo juntos, trazendo novas pedras e construindo uma estrutura que o Senhor nos deixou. Por isso da importância de congregar. Quando o pastor Mauro fala, irmãos, vem para o culto na semana, irmãos, vem para a Santa Ceia. É por conta disso, é dessa importância da gente se carregar mesmo. Para que quando um está caindo, você vai lá e puxa e levanta o outro. E assim nós vamos, porque sozinho nós não vamos conseguir. Jesus, ele nos deixa, ele nos deixa, ó, misericórdia. Jesus, ele está conosco, ele nos deixa seguir no barco, mas ele disse o seguinte, olha, congregai, fique um com os outros, ore um pelos outros, seja a base um dos outros, ajudai uns aos outros, amai o teu próximo como a ti mesmo, e nós conseguimos praticar isso o quê? Congregando, em comunhão. Glória a Deus. Vamos ler aqui o Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22, diz assim. Hoje eu não estou nem deixando os dois ler aqui, hein? Misericórdia, hein? Vamos lá, Salmo 118, 22, diz assim. A pedra que os edificadores rejeitaram veio a tornar-se a cabeça de esquina. O Senhor Jesus é essa pedra, né? Em Atos, capítulo 4, versículo 11, vai falar sobre a pedra que foi rejeitada, né? Então, ele tornou-se a cabeça de esquina. Os judeus estavam lá esperando o Messias vir, né? E aí o Messias veio. E daí eles ficaram confusos. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor foi como pedra de tropeço para aqueles homens, porque eles não creram, não aceitaram aquela mensagem que veio para eles. Então, ele tornou-se a pedra de esquina, a cabeça de esquina. E aí, sobre Jesus, foi construída a igreja. Tem um ensinamento por aí que diz que Pedro foi a pedra angular, né? Pedro foi a pedra no qual a igreja foi construída. A gente não acredita nesse ensinamento, porque o ser humano não consegue sustentar uma construção desse porte. Por exemplo, vou pedir para a Aline estender a mão assim, ó, e o Roger vai construir a torre de copos em cima da mão da Aline. Cada vez mais difícil, né, Aline? Vamos ver se um ser humano consegue sustentar. Levanta mais um pouquinho a mão, Aline. Mas olha o tamanhozinho da mão dessa menina, gente. Aí, E a coordenação motora? vamos lá, que vai dar certo. Não sei. Não estou tão certa disso não, Roger. Abre os dedinhos. Um pouquinho. Falhou. Não estava conseguindo deu passar ruim. nem da base. Põe isso. Aqui é talento, né, Agora eu irmão? tenho fé, agora vai. Aqui o sistema é... Não durou nem 5 segundos, Roger.
É isso que acontece, pessoal, quando nós colocamos a nossa visão no homem. Por isso que a gente tem que olhar para Cristo, Aline. Porque quando a gente coloca a nossa sustentação no ser humano, a nossa capacidade de acreditar no ser humano, a nossa fé no ser humano, a gente está fadado a fracassar, junto com o ser humano. E aí o comentarista vai dizer que os apóstolos, eles ajudaram a sustentar. E nós temos que olhar para a doutrina dos apóstolos, e não para o próprio apóstolo. Né? Quando a gente olha para o apóstolo, a gente está correndo o risco de ver a construção daquilo que a gente tanto trabalhou, da nossa vida, de todas essas áreas da nossa vida, caírem da nossa mão, ou caírem da mão da pessoa que a gente colocou. Mas quando a gente coloca em Cristo, a gente está seguro de que a nossa vida vai adiante e não vai cair, não vai ser abalada. Tem uma música que a gente canta, né, que nós não seremos abalados. Você não será abalado, desde que o Senhor seja a pedra de esquina, a pedra angular da sua vida, de todas as áreas da tua vida. Amém? Bom, então, Jesus é a pedra angular, tá certo? Finalizando esse tópico, e já entrando aqui no tópico dos apóstolos, apóstolo é um conceito que diz para a gente de uma pessoa que viu Cristo, andou com Cristo de maneira ocular, viu os milagres acontecendo, viu os ensinamentos de Cristo. Então, depois que Judas morreu, Judas se suicidou, ficou faltando, abriu uma vaga, como diz lá no Bombeiro, abriu vaga, e aí precisava de um novo apóstolo. Você sabe aí quem foi o apóstolo que foi escolhido? Manda aqui para a gente nos comentários aqui o nome do apóstolo que foi escolhido para substituir Judas. Vamos ver se os irmãos estão... Se alguém vai responder essa pergunta. Abriu vaga. Abriu vaga. Com carteira assinada. E aí, qual é o nome do apóstolo que substituiu Judas? Vou dar uma dica para vocês. Está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 26. É só porque hoje a gente não trouxe chocolate, né, irmão? Os E, irmãos estão irmãos, mal acostumados. Cadê Jaqueline? Aí, não vai falando. Ó, irmãos, quem responder vai levar esse copo aqui, ó. Vai levar a torre para construir em Vai casa. levar a torre para poder construir em casa, fazer a sua base de copos. Nem com a dica. E aí, Daniel? O movimento tá fraco, Daniel. vamos lá, deixa eu achar aqui. Atos 1, 26. A gente tinha que ter feito uma torre de chocolate, né? Acho que incentivaria mais. A torre de chocolate, né? Aí, ó, Valdite acertou. Matias. Parabéns, Selminha Valdite. também. Washington, agora bombou. Eu também vou... Valdite ganhou a torre de copos. Então, os discípulos, o que aconteceu? Os discípulos estavam lá, e aí eles falaram, não, tem que ter 12 e tal, Jesus escolheu 12. E aí ficou entre José, Barsebas e Matias. Eles eram testemunhas oculares, tinham passado pelaquele crivo dos outros discípulos, então eles poderiam ser considerados como apóstolos, né? E aí eles jogaram sorte e caiu sobre Matias. Matias foi escolhido. Mas aí depois, lá na frente, Paulo vai ser chamado como apóstolo aos gentios. Então, os discípulos colocaram um e o Senhor acrescentou mais um, né? Então, a gente teve, na verdade, 14 discípulos. Essas é aquelas perguntas de torta na cara, né? Ao todo, quantos discípulos tivemos? Quantos apóstolos? Bom, hoje em dia nós temos muitos pastores que são apóstolos, né? Sim, o que mais tem? E é engraçado que o ser humano ele sempre precisa estar um degrau acima do outro. Ele não consegue... Jesus, como pedra angular,
ele sustenta a construção. Você vai lá ver a pirâmide, as pirâmides do Egito, a pedra angular está lá embaixo. Todo mundo olha para o topo, vê, nossa, como é alta essa construção, mas Jesus está lá embaixo. Olha só que significado de humildade, que conceito incrível que o Senhor traz nessa manhã de humildade. Ele sustenta todos, ele está lá embaixo. Às vezes, a pedra angular é até enterrada, dependendo da construção. Ela fica um nível abaixo do chão, ela é enterrada. Então, o Senhor está falando sobre humildade nesta manhã, né? E o ser humano, ele quer sempre estar acima. Aí, não basta ser obreiro, tem que ser um pouco mais. Não basta ser pastor, tem que ser bispo. Não basta ser bispo, tem que ser apóstolo. Não basta ser apóstolo, tem que ser master apóstolo, né? Mega apóstolo. Então, o Senhor está falando que nós precisamos ser humildes, né? E, na verdade, o ser humano, ele sempre criando escadas para poder se colocar sobre os outros, né? Eu lembro que quando meu pai era pastor na 301, foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, apóstolo, né? Eu acho que eu tinha uns 11 anos aí. Ele foi fazer a apresentação no domingo, e aí ele apresentou, tá ali o irmão fulano. Aí ele, irmão não, apóstolo. Ele gritou lá dentro da igreja. Aí eu, apóstolo? O que é apóstolo? Aí cheguei em casa e perguntava pro meu pai o que era apóstolo. Irmão não basta, né? Oh, Jesus tem que ajudar, né? É verdade. Eu estou lembrando de uma coisa aqui, mas essa depois eu conto para vocês no culto público. Amém. Vamos lá. Nos evangelhos, eu estou no tópico 1, tópico 2.1, tá bom, irmãos? Conceito de apóstolo. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Tópico 2. A doutrina dos apóstolos. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinam, ou seja, as Escrituras. Então, não é que nós vamos seguir o fulano, seguir o apóstolo, seguir o seguidor de Cristo, por ele ser o seguidor de Cristo ou por ele ser o apóstolo, mas nós vamos entender através dele a mensagem que foi deixada por Cristo. Jesus é a pedra e esses homens foram colocados como colunas, porque em cima da mensagem que foi dita, eles colocaram a vida deles como pedras vivas, que foram trabalhadas pelo Senhor e hoje sustentam o nosso entendimento da palavra do Senhor. Foram usados por Deus para poder escrever as cartas, escrever os evangelhos, e hoje a mensagem do Senhor chegou até nós através da vida deles. Eles foram usados por Deus, então, como essas colunas para a sustentação da igreja. Aqui em 1 Coríntios 3 tem algo interessante, quando houve justamente essa dissensão na igreja de Corinto, e Paulo fala assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, a igreja, Aline, estava sofrendo dissensões porque as pessoas estavam olhando para o ser humano. Nós temos que olhar para Cristo. A gente fez a dinâmica aqui dos copos na mão para poder ficar mais claro para você de que se a gente colocar a nossa fé no ser humano, a gente está fadado a fracassar. Então, nós temos que colocar a nossa fé sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina. A Bíblia é a doutrina. Então, olhemos para a Bíblia. E aí, o comentarista ele vai falar sobre a diferença entre os apóstolos e os profetas, né? Hoje em dia,
muita gente segue os profetas, né? Tem um profeta que fala alguma coisa e a pessoa começa a seguir aquilo dali e deixa de observar se aquela profecia está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Se está de acordo com o que está escrito na Bíblia, meu irmão, pode ficar tranquilo em Cristo, porque vai acontecer, né? O pessoal estava mandando, compartilhando um vídeo aí da escuridão que ia acontecer. E já até passou, né? A data? Não? Já passou? Ia acontecer uma escuridão terrível na Terra, que ninguém ia conseguir andar. Acho que a irmã assistiu aquele filme Caixa de Pássaros? Bird Box. Bird Box e foi dormir e sonhou com essa coisa e profetizou no outro dia. Que disse que ia ter uma escuridão terrível na Terra, os demônios iam andar, Roger, nas ruas, e quem saísse ou botasse o olho pela frechinha da porta ia ser açoitado pelos demônios, né? Então, profecias que você olha na palavra do Senhor não tem um respaldo, né? Mas nesses tempos de crise, o que mais surge, né? É. São esses Então, profetas. e nós temos, e outra coisa também, deixa eu fazer logo um parêntese aqui, nós temos responsabilidade sobre aquilo que nós postamos, irmãos. Às vezes a gente recebe uma coisa no WhatsApp, não lê e já manda, né? E ali você está provocando o pânico, está provocando... Tem muita gente sofrendo de ansiedade, depressão, porque está em casa, não está saindo nesse momento, e aí está tendo ansiedade, está tendo depressão, e fica ali no celular o dia todo só recebendo aquelas fake news, e aí acaba ficando pneu, né? Então... Aí é vídeo de gafanhoto assassino que está vindo da China. É vídeo de tudo. Isso é muito interessante que o Daniel falou, irmãos. Vamos tomar cuidado. Nós aí que a somos gente tá responsáveis, né? divulgando, Pelo que a gente divulga também. É vídeo do Daciolo falando. Tem muita coisa aí. A gente, nesse tempo, tem que propagar a paz, né? A Rapaz, tranquilidade. Que foi o que nós discutimos na aula passada, né? Que nós somos propagador da paz. Sim. Nós temos que transmitir paz para as pessoas e não pânico, porque as pessoas têm que olhar para nós e ver a tranquilidade, a serenidade, né? A esperança que em tempos de crise o Senhor é a nossa sustentação, é a nossa pedra angular, Ele que guia a nossa vida. Eu estava conversando com um amigo ontem. a Valdite disse que ia ser dia 8 de maio o ataque dos demônios. Açoitadores que vêm no escuro. Estava conversando ontem com um amigo e ele trabalha vendendo roupa, né? E ele tem uma van e ele equipou a van dele, muito legal. E aí, com a pandemia, né, ficou complicado assim a situação e ele tinha viajado para a Europa bem no ápice próximo lá da pandemia, o medo de ficar preso lá, né? Porque começou a cancelar os voos e aí ele voltou, ele disse que ficou tipo 1 mês e meio praticamente sem conseguir vender nada, mas ele falando, mas o Senhor proveu, o Senhor cuidou, eu fiquei tranquilo, e agora as pessoas voltaram a comprar, e graças a Deus, até melhorou para mim. Falei, tá vendo? Mas eu achei interessante a palavra dele antes, eu fiquei tranquilo, fiquei em casa, adorando ao Senhor, pedindo ao Senhor provisão, que o Senhor cuidasse de mim, me abençoasse, e o Senhor honrou a minha fé, e graças a Deus. Então a gente tem que ter fé, irmãos, é quando as coisas estão difíceis, a gente tem que se privar dessas coisas que vão abalando a nossa fé, que quer tirar você do centro, para você parar de se firmar na pedra angular e começar a firmar no seu salário, começar a firmar no seu chefe, começar a firmar no seu negócio. A gente perde totalmente o centro mesmo, quando as coisas começam a se abalar. Mas é o Senhor, é a nossa sustentação, né, Daniel? Na verdade, a Se não gente for tem o que Senhor- saber em quem a gente tem crido, né? Nesse tempo de crise. Não for o Senhor na nossa vida, a gente cai. Aí não vai ser seu salário, não vai ser a sua empresa, não vai ser o seu chefe, é o Senhor. Se não for o Senhor que edificar a casa, em vão vigia a sentinela, em vão é o seu salário, em vão é a sua riqueza, em vão é tudo que você tem. A Bíblia fala que 2 casas foram construídas. Uma foi construída sobre a rocha e uma foi construída sobre a areia. É nesse momento que vem o vento, que vem a chuva, que a gente sabe onde a nossa casa está construída. Porque quando vem
Às vezes um relâmpago, no primeiro relâmpago a casa já começa a trincar. Nem veio a chuva ainda, nem veio o vento ainda. Então nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, nos fortalecer no Senhor e crer que nós não seremos abalados e que a nossa casa não vai cair. Como é que eu sei disso? Quando eu coloco a minha confiança no Senhor, né? Quando eu coloco todas as áreas da minha vida, todos os direcionamentos da minha vida focados no Senhor, que o Senhor seja a nossa pedra de esquina, a nossa pedra angular nessa manhã, que nós possamos confiar mais no Senhor, que nós possamos olhar mais para o Senhor e que nós possamos entender que a nossa igreja nós somos igreja. Eu posso declarar sobre a minha vida nessa manhã que eu não serei abalado porque o Senhor Cristo é quem nos direciona, é quem nos sustenta nessa manhã. Você pode levantar a mão aí na sua casa nessa manhã e dizer: eu não serei abalado, porque o Senhor Jesus é quem é a minha base, Ele é a minha base. Foi sobre Ele que eu construí a minha vida. Prepara aquela música assim, eu vou construir, do Juliano Som, para a gente poder orar no final. Eu vou construir a minha vida sobre o Senhor Jesus. Amém? E aí, eu não vou ser abalado. Não vai ser uma tempestade, não vai ser um relâmpago, um vento forte que vai destruir a minha casa. Amém? Então, tinha esse debate também, né? A palavra do profeta, a palavra do apóstolo. Qual é a maior palavra? Deixa eu dizer para você. A maior palavra é a palavra de Jesus. A palavra de Cristo. O ensinamento de Cristo. A doutrina de Cristo. Não, nenhum homem, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum bispo, nenhum deles. Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é a doutrina que Jesus ensinou. É a doutrina, é o próprio Jesus que é a doutrina. Ele disse que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então é ele próprio. Ele traz vida nesta manhã. Os ensinamentos dele nos direcionam. E é sobre eles que nós estamos nessa manhã e sobre ele que nós vamos crescer nessa manhã. Amém? Então, esse edifício, Roger, como dele está bem ajustado, tem pedra angular, tem colunas estabelecidas, colunas fortes. Aí a gente começa a aumentar o edifício, vai construindo. Eu posso fazer mais alto, posso colocar mais uma laje, posso colocar o telhado, posso colocar móveis dentro da casa. O Senhor vem habitar dentro dessa casa, porque a estrutura é forte. Né? E aí a gente vai construindo, vai subindo, vai chegando à estatura de varão perfeito em direção ao céu, a partir da base. Ele é a base, ele nos sustenta e ele dá o direcionamento para onde nós devemos seguir. Então, esse edifício bem ajustado é a nossa vida. Né? O templo, lá em Jerusalém, que foi destruído, ele tinha um espaço que chamava Santo dos Santos. Só poderia entrar ali o sacerdote. Hoje eu e você somos sacerdotes e temos livre acesso ao Pai. Somos templo e habitação do Espírito Santo. Fomos comissionados por Cristo para viver essa verdade. Amém? Então, assim, eu queria agradecer à Escola Dominical pela oportunidade de falar sobre esse tema maravilhoso, sobre Cristo como pedra angular, dizer que cada vez que a gente fala, a gente aprende também. Uma das formas mais interessantes de aprender é ensinar. Né? Então, quando a gente estuda, e eu fui impactado por essa palavra. Né? Enquanto a gente vai lendo, enquanto a gente vai estudando, a gente vai vendo o tanto que Jesus foi humilde, desceu à terra, se colocou ali, num lugar de humildade. Em cima dele foi construída a igreja, e a gente percebe que nada nos tira da presença do Senhor, nada pode nos abalar. Nem espada, nem angústia, nem dor, nem anjos, nem potestades. Nada nos abalará, porque estamos firmados na palavra do Senhor, na força do seu amor. E nessa manhã, você pode também pedir para que o Senhor construa a sua vida
construa todos os seus passos em cima da sua palavra, em cima dos seus ensinamentos. Vai ter momentos que a tempestade vai vir, mas você está firmado em Cristo. Vai ter momentos que a pedra do lado vai precisar ser polida, e você vai ser a medida, né? Você vai ser utilizado, você vai sustentar essa pedra do lado. Então, o Senhor vai nos ensinando com o seu exemplo. Como eu sustento a igreja toda, você, às vezes, vai precisar sustentar alguém. Então, olha aí para o seu lado, ora pelos seus irmãos, continue orando pelos seus irmãos, pela igreja do Senhor, pela unidade do corpo de Cristo. Daqui a pouco a pandemia vai passar, nós vamos estar todos juntos aqui, em unidade, em amor, adorando ao Senhor, e Ele nos sustentou durante todo esse tempo e continuará nos sustentando até a volta do Senhor. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Aula abençoada, mais um domingo, né, Aline? Estamos aqui. Agradecer também ao professor Daniel pelo empenho, por nos ajudar aqui mais um domingo. Domingo que vem estaremos aqui estudando a lição de número 9. Deixa eu ver o título da lição aqui, já para passar para vocês. O mistério da unidade revelado. Essa é uma lição poderosa, estaremos estudando juntos. Mas antes, vamos fazer uma oração. Quero orar com os irmãos. Vamos ler a conclusão aqui. Vamos. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogado. Amém. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia na tua presença, ó Pai. Nós te adoramos, Senhor Jesus, porque o Senhor se sacrificou por nós. O Senhor humildemente se entregou por nós e se fez base, se fez pedra angular, para que hoje, Senhor, nós pudéssemos estar sustentados em Ti. Senhor Jesus, nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a estar firmes neste momento. Nos ajuda a estar embasados em Ti, na Tua palavra, na Tua doutrina, ó Pai. E se há algo, ó Deus, que precisamos melhorar, que o Senhor venha nos polir, que o Senhor venha nos restabelecer, ó Pai, a Sua comunhão. Senhor Deus, visita cada um que está na sua casa neste momento, Senhor Jesus. Traz paz, Senhor Jesus, traz tranquilidade. Protege, Senhor, os teus filhos, que a tua presença venha reinar e venha estar estabelecida no lar de cada um, ó Pai. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, nós clamamos a Ti pelos teus filhos, meu Senhor Jesus, e que esta palavra de hoje, ó Deus, venha ser enraizada nos corações dos teus filhos, meu Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Em momentos de crise, meu Jesus, o Senhor tem nos sustentado. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, queria deixar um aviso para vocês. Gu, você ainda tem aquela... Gustavo? Ainda tem aquela imagem? Põe lá para nós. Eu queria divulgar para vocês que essa semana a gente vai estar disponibilizando mais um videozinho para as crianças, irmãos. Assistam junto com eles. A gente tem recebido feedbacks bem positivos, que eles estão gostando. E já quero parabenizar também o vencedor do desafio dessa semana, que foi o DJ, viu? Ele mandou a mensagem e acertou a pergunta. Então, eu quero parabenizar o DJ, o Noah, que foi o vencedor da semana passada, tá? Então, nessa semana, a gente vai estar divulgando mais um videozinho aí fresquinho para as crianças. Isso aí. Irmãos, nossa escola dominical tá uma bênção. A irmã Aline aí tá fazendo uns vídeos, eu fico impressionado com o talento dessas pessoas, irmãos, porque eu não tenho muita habilidade nessa questão de edição de vídeo, de imagem, e a Aline e o Décio aqui dão um show. É uma bênção. Muito obrigado, meus irmãos, que o Senhor abençoe, que dê um domingo de paz para vocês, um domingo de tranquilidade. Domingo, hoje às 18 horas, nosso culto. Se conecta aí da sua casa também. Coloca na televisão bem alto, adora ao Senhor mesmo, ora, dobra o joelho em casa, grita, canta junto, para que você sinta a presença de Deus aí. É um culto mesmo. Não deixa se levar, não, porque o que acontece? A gente está em casa, né, Daniel? Aí coloca o celular aqui, aí fica assim, ó.
deitado assim, assistindo. Não, irmãos, adora ao Senhor. Adora ao Senhor como se você estivesse aqui na igreja. Adore ao Senhor, que o Senhor vai se fazer presente aí na sua vida. Amém? Então, meus irmãos, até domingo que vem. A paz do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe.